Pessoal, boa noite mais uma vez para vocês que já estão aí. Tempo chuvoso, friozinho, tempo bom de ficar debaixo das cobertas, mas nós temos a nossa obrigação de hoje. E a tarefa de hoje, ela não é difícil, mas é mais elaborada do que as anteriores. Então, o pessoal que está com dificuldade nas primeiras, vai ter mais um pouquinho nessa, tá? Então, já vou começar porque tem vídeo aula antes de exercício. Vamos ver lá se eu consigo botar a vídeo aula. Por aí. A gente vai ver aqui dois videozinhos, um falando sobre massa molecular e outra sobre massa molar. São coisas diferentes. Nome parecido. Peraí. Era, filha da mãe. Esse vídeo eu não consegui acessar. Pessoal, não está aparecendo para vocês não, né? Tá. Não, tá Oi? parado, mas tá na tela. Está na tela? Tá. Então tá bom. Agora eu aumentei. Está aparecendo para vocês? Tá. Vamos ver. Tá passando. O som tá bom para vocês? Pra mim tá bom o som. Então vamos ouvir o que esse tiro de cutiá tem para falar. Rapaziada, é um prazer ter vocês aqui comigo. Mas, ó, antes da aula começar, eu gostaria de pedir uma coisa. Tá ligado que o YouTube, esse povo do YouTube, seu povo, o YouTube, ele não tem mostrado meus vídeos às vezes pra você, tá ligado? E aí, por quê? Porque você não interage com ele. Então, galera, ó, já clica no gostei aí, toca o sininho pra você sempre receber as novidades. Afinal de contas, você demora um vídeo de fora, né? Pega esse vídeo, cara, e manda no grupo da sua turma de WhatsApp, manda pros seus amigos. Venha aprender as maldades da química e, mais importante, se inscreva no meu canal para você apoiar o meu trabalho. Agora vamos pra aulinha, tamo juntos sempre. É nóis, valeu. Minha baby, vamos agora aprender a calcular a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula. Você joga comigo, você sabe que uma molécula é um grupo de átomos ligados entre si. Não é real isso? Não é real? Então, peraí, Gabriel, se eu sei a fórmula da molécula, e se eu também sei a massa de cada um dos átomos, eu sei calcular então a massa molecular? Joga. Então, por exemplo, ó, fui na tabela periódica e vi que o hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16. Na fórmula molecular da água, você tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Logo, a massa molecular da água vai ser igual a... Galera, sempre assim, ó, quantidade de átomos multiplicado pela massa dele na tabela. Ou seja, 2 hidrogênios vezes 1 oxigênio. Mas você também, ó, mais você também tem oxigênio. Então, mais você tem um oxigênio aqui, ó. 1 vezes 16. Resolveu essa conta no dedo, chega igual a 18. Por que, Cabral? Porque a massa só de uma moléculazinha. Tá show de... Mais exemplo, Gabriel. Mais exemplo. Tá aqui H2SO4, galera. E de novo, hidrogênio na tabela pesa 1. Enxofre na tabela pesa 32. Oxigênio na tabela pesa 16. Cueca Cabral, mas ele nem tem tabela. Ele vai ser obrigado a dizer para você quanto pesa cada elemento, cada um dos átomos. Tudo bem? Então a massa molar, gente. Opa, falei besteira. A massa molecular do ácido sulfúrico vai ser igual a... Você tem 2 hidrogênios. Então, moços, ó, 2 vezes 1. Eu tô entendendo, eu sei. Mas você também tem um enxofre. Então, gente, ó, um enxofre vezes 32. Mais Cabral também tem 4 oxigênios, ó, mais 4 vezes 16. Logo, gente, a massa molecular do ácido sulfúrico vai ser igual a 2 vezes 1, 2, mais 32, 34, 4 vezes 16, 64. Somado aos 34 dali, 98. 98 que, Cabral? Vai jogar. Pronto, 98, Agora, Cabral, e esse cara aqui? Gente, ó, mesma coisa. Cada cálcio pesa 40. Fósforo, massa 31. E
oxigênio, massa 32. Então vamos lá. A massa molecular, gente, do Ca3PO42, que é o fosfato de cálcio, vai ser igual a... Quantos cálcios você tem? 3, né, real? 3 vezes 40. Ah, tô jogando, Cabral, isso. Mas, agora, danger. Período em inglês, danger. Galera, olha só. Tá ligado que esse 2, ele multiplica geral que tá aqui dentro do parênteses dele, né? Tá ligado? Não esquece isso, tá? Então, repara, ó. 2 vezes 1, você tem 2 fósforos ali, tá bom? Então, ó, 2 vezes 31. Mas, cuidado, hein? 2 vezes 4, 8. Então, 8 vezes no total. Pode. 16. Então, mais 8 vezes 16. Se você resolver essa continha, vai ficar assim, ó. 3 vezes 40, 120. 2 vezes 31, 62. 62 com 120 vão dar 182. 8 vezes 16, galera, dá 108. 108 mais 162, se eu não errei continha, 310. De boa, é isso? Eu acho que é, né? Deixa eu conferir de novo. 120 com mais 62 vai dar 182, né? Com mais 108 vai dar 310, é isso? Acho que é, né? Então vamos lá, 120 mais 62, 182, mais 8 vezes 16, galera. Não, eu errei. 8 vezes 16 dão 128, né? Real isso? Beleza. Então vamos lá, galera. Ó. Olha que lindo, 62 com 128, galera, vai dar igual a 190. Com 120, 310. Verdade, 310. Pronto, tava errando ali na conta do final, ali no 8 vezes 16. De boa, tranquilidade, galera. Então, gente, ó, calcular massa molecular é bem suave, sem estresse. Vai lá, dá seu printer. Agora, vamos continuar bem de volta. Pessoal, voltando aqui para a nossa aula. Peraí. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Vocês viram o que o cara fez? Ele calculou a massa molecular. O que significa? A massa de uma molécula. Então, a gente pega a massa atômica da tabela periódica de cada elemento e a gente vai somando, respeitando a fórmula. Se na fórmula tiver mais de um elemento, eu multiplico pela quantidade. O resultado vai dar em unidade de massa atômica, que é simbolizada pela letra U. Daqui a pouco a gente vai fazer os exercícios da apostila para a gente entender isso melhor. Mas aí tem outra massa que nós vamos aprender hoje, que é a massa molar. Então, eu vou passar o outro videozinho que fala sobre a massa molar, tá? Deixa eu ver. Tá aparecendo aí o videozinho? Alô? Ainda não, professor. Agora tá. Agora tá. Uhum. Então, deixa eu aumentar. Saber da diferença, né? Massa molar utilizada na termodinâmica, na estequiometria, em tocar em gases, você vai ver muito massa molar, tá? E, professor, isso é notícia boa ou notícia ruim? É notícia ótima. Você vai aprender tudo, Então, se concentra, pega o meu canetão, ó, no canetão, beleza, né? Professor, já trabalhou em cima, vai lá. Já brincadeira, tá vendo? Olha só, massa molar. O que é massa molar? Bom, primeiro que massa molar, veja assim, rima com A. Massa molar, a massa de um átomo. Não. Massa de um átomo é massa atômica. Massa molar, a massa de uma molécula. Não. Massa de uma molécula é massa molecular. Tranquilo? Massa molar rima com mol. Massa molar é o mol. É quando você falar de mol, é a massa de um mol daquele elemento, ou é a massa de um mol daquela substância. Mol, que mol? Bom, então vamos com calma, né? Existe um cara, Avogadro. O nome dele é Amedeu Avogadro. Né? Tão lindo quanto o nome desse história. Amedeu Avogadro. Esse cara, pelo tamanho da cabeça dele, porque o cara desenvolveu um número. Fala que é número, fala que é número. Cara, desenvolveu
quer ficar falando de números e não, né? Nem o 0,2 às vezes, né? Então, olha só, 6,02 vezes 10 a 23. Quando eu falo isso, é o chamado número de Avogadro. Corresponde ao que nós vamos chamar de mol. Um mol, quando eu disser agora, um mol é esse número, tá? Você vai gravar isso, mostra isso daí. Quando eu falar, eu tenho um mol de água, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Professor, isso aqui é um número grande, olha. Eu sei comparações aqui para você deve ter ouvido falar, mas comparações é muito grande. É muito grande. Esse número aqui, eles falaram, eu já vi várias comparações, algumas. É sério. Você pegar palitinhos de fósforo, colocar uma cabecinha bonitinha, cabecinha. Mas enfim, um atrás do outro, até a lua vai e volta duas vezes, ainda não acabou com um mol de átomos, palito de fósforo, tranquilo? Um mol é muito grande. Então, bem com calma, se concentra a partir de agora. Quando eu falar número de Avogadro, é esse número. O que é esse número? Número de Avogadro. É o número que corresponde a um mol. Um mol, então, é esse número. Você falou, eu tenho um mol de pincel atômico. Eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23. 10 vezes 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 23 vezes. É muito pincel atômico. Se eu falar, eu tenho um mol de dedo. Eu tenho... É um exemplo da etapa da próxima. Que legal. Mas, ó, não, um mol de dedo, enfim. Um mol de dedo. 6,02 vezes 10 vezes 23 dedos. Então, um mol de alguma coisa é porque eu tenho esse tanto aqui. Essa suposta coisa. Tranquilo? Tá? Um mol é esse número. Professor, agora, então vai para a matéria. Massa molar. O que é massa molar? Presta atenção. Se eu pegar aqui um átomo qualquer, vou pegar agora o ferro. Ferro já peguei. Pegar o flúor. Pronto, flúor. O flúor, 9 e 19. O que é isso mesmo? 9 é o número de prótons, 19 é o número de massa. Tá? Eu vou dizer, qual é a massa atômica do flúor? O que você vai me responder? Massa atômica. Atômica. Você olha a massa do flúor, 19, e escreve gramas aqui? Não. Se eu falei massa atômica, é 19 unidades de massa atômica. Beleza? Faço assim. Se eu falar assim, qual é a massa molecular do flúor? Bom, aí você vai ter que saber que o flúor, quando ele reage, pessoal, ele faz moléculas diatômicas. Dá uma olhada. Essa é a molécula do flúor, é o F2. Tá? Se você não sabia, eu vou te contando durante esse curso. F2, assim como o oxigênio forma moléculas, O2. Então, qual é a massa molecular do flúor? F2? Então, F2 dá 2 vezes o flúor, que é 19. 2 vezes o flúor, que é 19. 19 por 19, 38, professor. 38. 38 o quê? É uma molécula, massa molecular. 38 unidades. Tranquilo? E se agora eu pedir o seguinte, ó. Qual é a massa? Então aqui, né? 9 e 19. Eu pedi para você, qual é a massa molar do flúor? Qual é a massa molar do flúor? O que eu estou te pedindo? Eu não estou te pedindo a massa de um átomo? Não. Estou te pedindo a massa de uma molécula? Não. Eu estou te pedindo a massa molar. Eu estou te pedindo a massa de um mol de flúor. Eu estou te pedindo a massa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de flúor, todos juntos. Todos juntos. Então, quanto é um mol de átomo de flúor? Qual é a massa molar do átomo de flúor? A massa molar, um mol de flúor, você, de novo, olha que fácil, você coloca 19. Absorve isso. Um mol, todos esses átomos de flúor juntos dá 19? Sim. E agora, 19 gramas. É muito fácil. Eu não acredito que é só assim, professor. Sim, é só assim. Qual é a massa molar do oxigênio? A massa molar do oxigênio. Eu vou pegar agora a massa molar desse aqui, ó, do gás do oxigênio. Eu quero saber a massa molar do gás do oxigênio. Aqui foi do átomo, tá? Deixa bem claro, aqui foi do átomo. Agora, eu quero dessa molécula. Dessa molécula não, é dessa estrutura. Molécula. Dessa substância aqui. Qual é a massa molécula? Qual é a massa molar? Olha a pergunta. Eu quero a massa molar para o O2. A massa de um mol de gás O2. Um mol de gás O2. O2, espera um pouquinho. Cada oxigênio é quanto mesmo? 16, né? Então aqui tem 2, né? 2. Então 2 vezes 16 dá 32. Eu pedi a massa da molécula? Não, eu pedi a massa molar. Quando eu falar um mol de O2, ou seja, a massa molar do O2, 32 gramas. Aqui sim, na massa molar, que será muito utilizado por nós, agora você dá a resposta em gramas. O professor faz outros exemplos aí, porque eu estou meio inseguro ainda. Sim, situação, meio insegurado. Olha aqui, massa molar para H3, vou
hidrogênio, que é 1. Vou na tabela, vejo o cloro, que é 35,5. Vou na tabela e vejo do oxigênio, que é 16. Somo tudo isso e eu tenho a massa, vou ter um valor aqui, a massa em unidades. Massa atômica, porque eu pedi massa molecular. Olha o que eu falei. Massa molecular, a minha resposta será dada em 1. Agora, se eu pegar aqui e pedir para você a massa molar, ou seja, eu quero saber a massa de um mol disso. Um mol disso quanto pesa? 1 com 35, 36,5 com 16. Enfim, vai dar um número, já que essa agora que eu falei. 16, vai dar um valor X gramas. Massa molar é em gramas. Tranquilo? Mais um teste bem rapidinho. Qual é a massa molar do hidróxido de sódio? Soda cáustica. Olha só. Hidróxido de sódio. Soda cáustica. Qual é a massa molar? A massa de um mol. Então, a partir de agora, quando eu falar massa molar, você diz massa de um mol. Massa de um mol. Sódio 23, olha na tabela. 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1. A massa molar, ou seja, 1 mol. A massa molar é igual, fechou 40, tá? 16, 23, 1, 40 gramas. 40 gramas. Show de bola, você sabe que é massa molar. Estamos preparados para nós arrebentarmos os próximos conteúdos. Vá para o próximo vídeo. Bem, vou voltar. Deixa eu só fechar o vídeo. Não pode abrir outro. Peraí. Pessoal, retomando aqui, vamos fazer agora o exercício de número 1, tá? Usando esse conhecimento. A forma de calcular a massa molecular e a massa molar praticamente é igual. O que diferencia é a unidade. Quando eu calculo a massa molecular, eu estou calculando a massa de uma molécula. Quando eu calculo a massa molar, eu estou calculando a quantidade que tem em 1 mol. É como se eu tivesse um pacote de açúcar, por exemplo, e os grãozinhos que estão lá dentro têm 6 vezes 10 a 23 unidades de grãos, né? Aí eu vou pesar esse grão, no caso do açúcar vai dar 1 quilo. Mas se eu pesar qualquer material químico, seja uma molécula, átomo, até elétron, eu vou contar 1 mol, porque dentro de 1 mol eu tenho sempre o mesmo número, 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Então, guardem isso. Massa molecular é uma unidade, é uma molécula só. Massa molar é a quantidade que tem em 1 mol. Então, vamos lá para o exercício, que fica mais fácil de entender fazendo. Então, nós temos aqui... Eu acho que é isso. Não é isso, não. Peguei a matéria errada. Espera aí. Com licença, deixa eu... Química analítica, eu. Aumentando aí o tamanho. Pessoal, está aparecendo a atividade para vocês? Alô, está aparecendo para vocês a atividade? Sim. Tá, professor. Sim. Então, acompanhe aí o primeiro exercício. Está escrito: calcule a massa molecular e a massa molar. Utilize os dados da tabela periódica. Então, para fazer esse exercício, você precisa ter a tabela aí junto com você. Todos vocês estão com a tabela? Eu não Eu tenho. não. Ô, professor, não tem como a gente pegar essa tabela? Eu perguntei ontem para a professora Sandra na escola, antes de começar as aulas. Vocês não têm a tabela? Não. Fica muito difícil para a gente. Não, a gente não chegou a receber, professor. É, Não chegaram a receber, não? não.
Não, tá com o Luciano já, a professora falou. Então, vou fazer o seguinte, eu vou baixar uma tabela aqui na internet para a gente trabalhar, senão a gente não consegue trabalhar, tá? Só deixa eu fechar aqui e vou baixar. Peraí. Tabela legalzinha. Isso aqui tá boa. Peraí. Vamos de novo. Peguei uma tabela aqui para a gente usar, depois eu vou colocar ela no grupo de vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Calcule a massa molecular e a massa molar. Utilize os dados da tabela periódica. Letra A. É o HCl. Como é que a gente vai fazer? A gente vai escrever na linha vertical, primeiro, né, o H e o Cl. Tá? Escreve H e Cl. Aí vamos colocar as quantidades que tem na fórmula. Quantos hidrogênios tem? 1. Oi? 1, né? Quantos hidrogênios que tem aqui na fórmula do HCl? É um hidrogênio, né, professor? Só tem um átomo de hidrogênio. Então, eu escrevo do lado do hidrogênio em sinal de igual e o número 1, tá? O cloro, quantos átomos de cloro tem na fórmula? Alô? Quantos átomos de cloro tem? Um só. Um só. Então, agora a gente vai na tabela ver as massas desses átomos. Deixa eu interromper aqui, vamos ver a tabela. Vocês estão vendo a tabela aí? Sim. Então, o hidrogênio, ele está aqui em cima. E aqui tem uma legenda. Na legenda está escrito assim, o número que vem em cima é o número atômico, no meio do símbolo químico, aqui embaixo do símbolo tem o nome, e embaixo do nome o peso atômico. Todo mundo está vendo aí? Essa legenda? Sim. Então, vamos lá. No caso do hidrogênio, Tá um barulho. qual é o peso dele? Uma Ou a coisa massa que tá atômica? atrapalhando. Tá muito barulho. Agora foi. Então, quem está com barulho aí, fecha um pouquinho para a gente explicar. Depois, se for perguntar, abre o microfone. Então, voltando aqui para a tabela. Toda tabela tem uma legenda, tá? Então, na legenda aqui, nós temos o número que aparece em cima é o número atômico, a letra do meio é o símbolo, embaixo do símbolo tem o nome, e embaixo do nome tem a massa atômica ou peso atômico, tá? A gente costuma chamar de massa atômica. Do hidrogênio, a massa atômica vale quanto? 1. 1. É 1,008. Só que aí a gente usa 1. Aí a gente volta lá para os nossos exercícios. Na fórmula do HCl, quantos hidrogênios que tinha? 1. Um só. É 1. Então, multiplica pela massa. Quanto que é a massa? 1. 1. 1 vezes 1. Vezes 1, 1. Pode falar sem medo. É 1. 1. Não é 1. 1 vezes 1 é 1. Parabéns. Agora vamos para o cloro. O cloro está aqui do lado direito. A gente olha aqui, tem o símbolo do cloro, o nome cloro. Embaixo do nome cloro, qual é o número que está aí? 17. 35,45. 35,45. A gente sempre usa arredondamento, tá? No caso do cloro, a gente arredonda para meio. Fica 35,5.
Quantos átomos de cloro que tem na fórmula? 1. 1. Quanto é 1 vezes 35,5? 35,5. É 35,5. Agora eu vou somar as massas dos átomos. Eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. O átomo de hidrogênio tem massa 1. O átomo de cloro tem massa 35,5. Quanto é 35,5 mais 1? 36,5. Isso. Então, esse 36,5 será a minha massa molecular. A massa molecular é de uma molécula só. Aí eu represento a unidade como com a letra U. Tá? É uma unidade de massa atômica. A gente também pode escrever U, pontinho M, pontinho A, para representar esse nome. UMA, unidade de massa atômica. Eu até prefiro que coloque tudo para a gente entender que é diferente da massa molecular. Tá? E a massa molecular, qual que é? É o mesmo número, só que a massa molecular, perdão, a massa molar, eu represento por um M maiúsculo, o número é o mesmo, 36,5, só que a unidade é diferente. Eu tenho 36,5 gramas em 1 mol. Então, eu escrevo assim, 36,5 gramas barra mol. Eu vou mostrar aí para vocês, tá? Você seguir o modelo. Dá para enxergar aí direitinho? Então, o primeiro exercício, ele vai ter essa configuração. Eu escrevo, né, HCl, do lado da fórmula, eu abro uma chave e eu escrevo o símbolo dos elementos na vertical. H, embaixo do H, o Cl. Aí eu coloco na primeira linha a quantidade. Quantos hidrogênio tem? 1. Quantos cloros tem? 1. Aí eu multiplico pelas massas. Qual que é a massa atômica do hidrogênio? 1. Quanto é a massa atômica do cloro? 35,5. Fazendo as multiplicações, eu vou ter 1 de hidrogênio, 35,5 de cloro, somando os dois dá 36,5. Esse número 36,5, se for apenas de uma única molécula, chama massa molecular. Né? Eu prefiro que escreva o M repetido, M maiúsculo 2 vezes. MM, massa molecular. E a unidade é unidade de massa atômica, escreve U.M.A. A massa molar, que também é representada por M, eu peço que escreva um M só, maiúsculo, tá? E o número é o mesmo, 36,5. Só a unidade que muda para grama por mol. Beleza? Vamos aplicar essa parte? Ô, professor, Oi. só uma pergunta. Eu vi que o senhor colocou no M, embaixo colocou a fórmula. Sim. É melhor colocar para a gente saber, é isso? Sempre que para você saber que essa massa molar é do HCl. Ah, tá bom. Entendeu? Porque nos exercícios você vai trabalhar com vários produtos diferentes e a gente coloca para identificar. Eu posso colocar também o HCl embaixo do MM, né, da massa molecular. Eu coloquei agora, ó, MM de HCl. É só para identificar, entendeu? Uhum. Entendi, professor. Obrigada. Vamos fazer a B? Vamos. Ó, o B é uma fórmula mais grandona. É C6H12O6. Aí eu faço a mesma coisa, abro uma chave do lado, né? E coloco o símbolo dos elementos. C, embaixo do C eu escrevo H, embaixo do H eu escrevo a letra O. Aí coloco uma representação de igual do lado, ou uma setinha.
E eu vou escrever primeiro as quantidades. Quantos carbonos tem nessa fórmula? 6. 6. 6. Quantos hidrogênios? 12. 12. E quantos oxigênios? 6. 6. 6. Agora vamos na tabela ver as massas, tá? A massa de carbono, o carbono está aqui do lado direito, na parte de cima é o de número 6, né? Número atômico 6. Aí tem a letra do símbolo C, o nome carbono. Embaixo do nome carbono tem a massa dele. Quanto é que é a massa do carbono? 12. 12. 12. Então multiplica 6 vezes 12. O hidrogênio tem que massa? 1. 1. E o oxigênio? 6. perto do carbono. 16. É. 15,999. 9 arredonda para 16. Aí agora vamos fazer as continhas. Quanto é 6 vezes 12? 72. 72. Oi? 72. 72. Quanto é 12 vezes 1? 12. 12. Quanto é 6 vezes 16? 96. Quanto dá somando tudo? 180. Então, esse primeiro valor, 180, sendo de uma única molécula, é a massa molecular. Então, representa no final com 1 Ma. Tá? Essa é a minha primeira resposta, massa molecular. E a massa molar representa com M só. C12, perdão, C6, né? H12O6 é também 180, só que a unidade é grama por mol. Só muda o final e também o símbolo, que não é MM, é E. Aí eu vou mostrar a vocês como é que fica. Fica assim, ó. Eu escrevo a fórmula. Do lado da fórmula, abro uma chave, coloco o símbolo CHO. Daí, na primeira coluninha, eu escrevo as quantidades. Eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E multiplico pelas massas. Onde é que eu pego essas massas? Eu pego na tabela periódica. Tá? A massa de carbono é 12, a massa do hidrogênio é 1, a massa de oxigênio é 16. Faço as multiplicações e somo tudo. A somatória vai dar 180. Se for apenas de uma única molécula, chama MM, massa molecular. Dá 180 UMA. O MA significa unidade de massa atômica. E esse mesmo número é a minha massa molar, que é 180 gramas para cada mol. Lembrando que o mol é um pacote, é uma quantidade fixa. E ela vai pesar 180 gramas no caso aí desse produto. Podemos ir para a letra C? Sim, professor. Então vamos, letra C. A C é para calcular o NaClO. Aí eu abro a chave, eu escrevo NaClO. Quantos tem de sódio? Na tem 1. Quanto tem de cloro? Tem 1. Quanto tem aí do oxigênio? Tem 1. Aí eu tenho que saber as massas atômicas deles. Do hidrogênio e do oxigênio eu já sei. Só falta pegar o do sódio. Vamos ver o do sódio. O sódio, ele está do lado esquerdo, na terceira coluninha aqui, Na sódio. Embaixo é 22,990. Arredonda para 23, tá? O cloro nós já sabemos que é 35,5. Para quem chegou agora, a gente está vendo a massa atômica, é o número de baixo. Embaixo do cloro está escrito 35,45, a gente arredonda para 35,5. E o oxigênio é 15,999, arredonda para 16.
Aí, multiplicando os números, dá 23 vezes 1 é 23. 35 vezes 1, 35,5. 16 vezes 1 é 16. Somando tudo, vai dar 6, 9, 4, 3, 3. Dá 74,5. É minha massa molecular, que é em unidade de massa atômica do NaClO, tá? Esse mesmo número, ele será a minha massa molecular, que só a unidade final que muda para grama por mol. Beleza? Então, Beleza. só para mostrar. Beleza, professor. Fica assim. Eu escrevo NaClO, abro parênteses, coloco um símbolo embaixo do outro, né? Na embaixo dele, o Cl embaixo o O. Coloco as quantidades primeiro e depois as massas. Multiplico e somo. O resultado vai dar um número que, se for de apenas uma molécula, é unidade de massa atômica, é MM, massa molecular. E se for de um conjunto de um mol, a gente considera grama por mol, tá? Então, num pacote de 1 mol, eu tenho 74,5 gramas. E aí, para fechar esse primeiro exercício, calculando o último aí, é o Q12, H22, O11. Abra aí a chave, coloca o símbolo CHO. Esse aqui é parecido com o B, tá? Só muda os números. Eu tenho 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11 oxigênios. Eu já sei os valores das massas, porque eu já fiz no exercício B. É só copiar. Quanto é um carbono? Quanto pesa um carbono? 12. Quanto 16. pesa um hidrogênio? 1. Quanto pesa um oxigênio? 16. Aí eu faço as multiplicações. 12 vezes 12 é quanto? 144. 144. 22 vezes 1? 22. 22. E quanto é os 11 vezes 16? 176. Somando tudo. Peraí. 76. 342. 342. O que é? Uma. Unidade. UMA, que o primeiro número a gente está considerando como sendo apenas uma molecular, né? E a massa molecular dele vai ser quanto? 342 gramas por mol. Parabéns, moça, pegou o jeito do negócio. Então, C12, a massa... Professor, Oi. sabe o que eu confundo? O quê? Esse Cl do cloro com o L do cloro com o I do iodo.